Muito bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira, dia 7 de fevereiro. O ano está correndo e nós estamos aqui novamente para dividir com você, que está do outro lado daí da telinha, informações importantes sobre assuntos que fazem parte aí do leque de cursos e treinamentos oferecidos pelo Senar Mato Grosso. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Pontualmente agora, 8 da manhã no horário de Brasília, 7 da manhã no horário aqui de Cuiabá, aqui de Mato Grosso, de onde nós falamos ao vivo para todo o Brasil. Você sabe que no Bom Dia Senar Mato Grosso a sua participação é muito importante. Você pode nos enviar mensagens com sugestões de temas e também com perguntas para possivelmente serem esclarecidas aqui ao longo do programa ao vivo. O telefone é esse que está na sua tela, código de área 65 99212 1055. 99-212-1055. Mande mensagem para a gente por WhatsApp, a gente lê aqui no programa a sua participação e vai ser respondida aqui no programa de hoje a sua dúvida. Bem, e hoje a gente tem um assunto que é muito importante, um assunto atualíssimo que está levantando muita dúvida sobre em muitos produtores de todo o país. Por isso a gente recebe aqui no estúdio do Canal Rural em Mato Grosso, em Cuiabá, doutora Elisete Ramos. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Patrone, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e, de fato, vamos estar falando de um assunto que está do momento. É um prazo que o produtor tem para decidir o seu passivo aí tributário e nós vamos estar mostrando a toda essa situação. Exatamente, ela já falou aí, a doutora falou em passivo tributário, então você sabe aí de casa que a gente está falando de fundo rural. Doutora, é um assunto que levanta muitas dúvidas, evidentemente tem muita discussão envolvida em torno desse assunto. Vamos começar esclarecendo um pouquinho o histórico do Fundo Rural para a gente chegar à realidade de hoje. Está contigo. Então, Patrone, é importante a gente trazer ao conhecimento de que o Fundo Rural é um tributo que foi instituído desde 1963, quando foi instituído o Estatuto do Trabalhador. Então, o produtor já vinha sendo descontado dele esse valor, já vinha pagando, não havia grandes discussões a respeito desse assunto. Em 1991, após a Constituição de 88, é que houve uma mudança drástica. O governo optou não mais por fazer o desconto na comercialização, mas determinou que o produtor empregador fizesse sobre a folha de salário. Isso em 1991. No ano seguinte, patrônio, em 1992, o governo mudou de ideia, ou seja, o produtor ficou indo e vindo numa situação criada pelo próprio governo. Determinou que se voltasse a tributar a comercialização, ou seja, toda vez que o produtor comercializasse sua produção, seria retido o 2,3. Então, isso passou novamente a vigorar em 1992 e foi chamado, inclusive, o novo Fundo Rural, porque nós tínhamos a opção pela folha anterior e voltamos, então, para o chamado novo Fundo Rural. Ali que desde o começo já passava por várias mudanças e deixava o pessoal sem saber inseguro, muito o que fazer, já inseguro. Tanto que até hoje o produtor fala, mas eu não tinha que pagar pela folha ou sobre a comercialização, então as mudanças vão vindo, vão se fazendo e não se chega na ponta. Então muitos produtores, inclusive, pagaram 2 vezes esse tributo por um período. Depois cessou e voltamos para o 2,3 que estava aí. E aí se incorporou no nosso dia a dia. Os produtores, a cada comercialização, era descontado dele. Porque assim que o governo voltou com esse novo Fundo Rural, ele determinou que o adquirente da produção é quem fizesse o desconto, não o produtor. O produtor pagaria, mas quem iria fazer a retenção e repassar ao governo era a pessoa jurídica adquirente. Por quê? Porque era muito mais fácil fazer essa fiscalização e o acompanhamento desse tributo. E assim foi feito. O produtor vende, a trade, a cooperativa, o frigorífico retém o valor e repassa ao governo. Essa situação, inclusive, ficou determinado há 3 situações na comercialização, que sempre causam alguma confusão. É o responsável, pessoa física, produtor rural, comercializa para a pessoa jurídica, trade, cooperativas, frigoríficos, quem recolhe são as empresas. Okay? Agora, o grande problema, quando o produtor, pessoa física, vende para outro produtor, pessoa física, quem que recolhe? Esse é um grande problema. É o produtor vendedor. Ele vai ter que entrar no sistema da Receita, ele vai ter que emitir uma GFIP, ele vai ter que emitir uma guia de recolhimento e vai ter que repassar esse tributo ao governo. Isso é burocrático, é caro, porque depende do profissional. E a pessoa jurídica, quando vende para a pessoa jurídica, ela é quem deve, o vendedor, nesse caso, também é quem repõe.
Então, você veja que esse tributo, além das confusões desde a sua criação, ele também, o responsável pelo recolhimento, não é muito claro, dependendo de cada situação. E o produtor que vive lá no campo tem que estar atento para esses detalhes, e aí é que começam a criar os problemas que a gente vê no dia a dia. Vamos seguindo. Então, por exemplo, o produtor que vende bezerro para um outro produtor, que é muito comum aqui em Mato Grosso, cabe a você, produtor, que está vendendo, fazer esse recolhimento. Não é o comprador, mas sim você, vendedor, que vai ter que emitir essa guia. Ah, mas isso não era isento? Eu nunca paguei. De fato, de 1991 até 2008, o senhor tinha uma isenção. O governo, em 2008, retirou essa isenção e voltou, então, a tributar bezerro, boi magro, semente, mudas, ou seja, os insumos, antes mesmo da engorda, da finalização, foi se tributando o bezerro. Então, se ele vendeu o bezerro para o outro produtor e esse outro produtor novamente vende, em cada fase dessa venda vai ser recolhido esse tributo. Então, há um efeito cascata, né, inclusive nessa cadeia toda, porque até chegar a ponto de abate, ele pode ter passado por 2, 3 comercializações. E sobre essas 2, 3 será cobrado fundo rural. Aí, doutora, quando o produtor começou a se acostumar com essa realidade toda, chegamos ao capítulo de 2010. Tivemos aí, então, com toda essa situação, em 2010, um julgamento específico do Mata-Boi, ficou conhecido, houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei 8.240, que estabeleceu a obrigação do novo fundo rural. Então, criou-se de novo uma nova situação. Como a decisão do Mata-Boi era exclusiva para o Mata-Boi, quem quisesse fazer uso, obter essa declaração de constitucionalidade, tinham que entrar com ações. E aí muitos produtores ingressaram, as associações, as entidades vieram e ingressaram também com isso. E a partir de 2010, grande parte dos nossos produtores obtiveram as decisões favoráveis e deixaram de ser descontado esse tributo dele. Ano passado? Ano passado, para a surpresa de todos, o Supremo vem num novo julgamento, simplesmente muda de entendimento num placar de 6-5, apertadíssimo, e cria um passivo aí de bilhões e manda a conta para o produtor rural. Então, hoje, o produtor está refém de entendimentos do Supremo, de mudanças de entendimento, e está com uma conta quase que impagável hoje no nosso cenário. Vamos lá, como ficou após o julgamento, doutora? Então, aí após o julgamento, restabeleceu o 2.3, inclusive o Senar, que não estava suspenso, né, suspendeu só o 2.1 e voltou a cobrar normalmente até 31/12 de 2017. Por que frisando? Porque agora em 2018 a gente tem uma nova realidade, isso depois de uma negociação com o governo. E aí ficou o passivo, patrônio. Essa é a nossa situação. Como fazer com esse passivo? Assim que aconteceu esse julgamento, houve uma corrida buscando-se uma solução, porque nós estamos falando de bilhões, não é pouca coisa, não é uma conta pequena, e bilhões, inclusive, para o próprio estado de Mato Grosso, que é um grande produtor. E aí, através das suas lideranças, suas entidades de classe, buscou-se, então, um programa de refinanciamento dessa dívida. E foi feita inicialmente uma medida provisória, depois foi aprovada a lei, que foi publicada agora dia 9 de janeiro, dando condições para pagamento desse passivo. Isso incluindo os débitos até 30/8 de 2017, ou seja, tudo que comercializou nos últimos 5 anos até 30/8 de 2017 poderá fazer parte desse programa de refinanciamento. Doutora, temos o prazo até dia 28 de fevereiro. Muita gente já pergunta, esse prazo pode ou não ser estendido, o prazo para adesão a esse refis? Essa é a discussão do momento. A lei atual estabeleceu um prazo de até 28/2 para o produtor aderir ao programa. Diante das dificuldades que está se tendo para levantar esse passivo, diante das dificuldades internas do próprio órgão da Receita, que não está preparado para receber todo esse atendimento, considerando ainda que a Receita estabeleceu que o produtor deve pegar o seu requerimento de adesão e ir pessoalmente nas agências dela, que tem 2 ou 3 em Mato Grosso e só 5 pessoas para atender aqui em Cuiabá, entregar pessoalmente.
já vislumbramos uma grande dificuldade. Então, há um trabalho intenso para fazer uma prorrogação. Nesse momento, no dia de hoje, a Frente Parlamentar está com as demais entidades de classe aqui do estado de Mato Grosso, trabalhando intensamente para essa prorrogação e há uma grande expectativa. Doutora, para a gente encerrar esse bloco, o tempo está passando rapidinho, vamos mostrar como é, depois a gente vem no próximo bloco com mais informações. Hoje, quero pagar dívida consolidada, ou seja, pegar seus débitos dos últimos 5 anos e atualizar com juros, com multa e calcular 2,5% para pagar até o dia 28/2 agora. Inclusive, ele pode dividir, pagar uma parcela no dia 28 e outra no final do mês de março, mas só em 2 vezes. O restante parcelado em 176 vezes, aí já com a redução. Não se aplica juros sobre isso. Para a gente passar rapidinho no bloco ainda, tem a forma de negociação? Exato. Confessar via GFIP, que é um sistema que só o contador tem acesso, vai ter que procurar o seu contador para fazer isso, preencher os formulários que a Receita já disponibilizou confessando, pagar a entrada de 2,5% e desistir das ações, que é uma condição obrigatória para a Receita. E ainda tem outras obrigações aí. Ele tem outras. O contribuinte indica os débitos, faz esse levantamento e é importante que ele não tenha nenhum passivo com a Receita, principalmente com o FGTS de seus funcionários, sob pena de ser cancelado o seu passivo, o seu programa de recuperação. Doutora, vou te interromper um pouquinho, nosso bloco está chegando ao fim. É um assunto muito importante, tem muita explicação, agora foi só um breve histórico. Depois do intervalo, a doutora Elisete vai trazer exemplos, situações e dúvidas que têm chegado até o Departamento Jurídico da Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso para serem esclarecidas para você. Isso pode ajudar você também a ficar mais antenado ao que está acontecendo, a sua situação com relação a todo esse passivo, esse imbróglio do Fundo Rural. A gente volta daqui a pouquinho. Bom dia, Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta, direto de Cuiabá, Canal Rural Mato Grosso. Esse que é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, hoje falando sobre Fundo Rural, um tema muito atual que tem preocupado muitos agricultores, muitos pecuaristas, produtores rurais em todo o país. E é um tema que está sendo esclarecido hoje aqui pela doutora Elisete Ramos, que é gestora do Núcleo Jurídico da FAMATO. A gente lembra que você pode participar aqui do programa enviando sua dúvida, sua sugestão, pelo telefone que aparece aí na tela, 6599-212-1055. Doutora, eu vou começar já, que no intervalo aqui chegou uma pergunta do Luiz Ricardo, que é lá de Camapuã, Mato Grosso do Sul, sobre um assunto que a senhora comentou no primeiro bloco ali. Olha só, vou ler a pergunta dele aqui. Bom dia, gostaria que falasse mais quanto à questão de venda de produção de pessoa física para pessoa física, o produtor que compra para engorda e depois vende para o frigorífico, aí ainda existe aí vários produtores pagando fundo rural sobre o mesmo animal. Como fica isso? Eu entendo que ele está perguntando se isso não é uma bitributação. De fato, não é uma bitributação no conceito, é um efeito cascata do imposto. O Fundo Rural ele tem esse efeito cascata, ou seja, você produtor pessoa física vendeu para outro produtor pessoa física, você paga nesse momento. O comprador, no momento que ele engorda esse boi e vai vender para o frigorífico, é uma outra relação tributária e vai ser pago novamente. Então, é um tributo injusto, mas é um efeito cascata que não é considerado ilegal. A bitributação, sim, quando duas entidades públicas tributam a mesma coisa, mas neste caso, cada etapa da engorda do bezerro até o abate é feito a cobrança, então é chamado efeito cascata. Não é considerado ilegal. O mesmo produto gerando vários tributos. Então, ele é, inclusive, injusto para o produtor que compra o bezerro para engorda até o abate. Doutor, eu sei que esse tema desperta muitas dúvidas, a senhora selecionou algumas aqui que são as mais comuns. Vamos seguir. Isso, a gente tem recebido bastante coisa na FAMATO, e principalmente, primeiro, quais os débitos estão incluídos no programa? Lembrando, os débitos vencidos, a comercialização feita até 30 de agosto de 2017. A sua nota fiscal de comercialização com a data de até 30/8 de 2017, essa é o débito que pode ser incluído. Então, tá. Qual o período a ser confessado? Esse, patrônio, é um problema muito sério, é uma questão da prescrição, a questão da decadência. Produtor rural que deixou de recolher por conta própria, ou frigorífico deixou de recolher sem que ele apresentasse nenhuma liminar, 5 anos. Conta de 2013 até janeiro agora deste ano, já há 5 anos para trás, é o que você vai fazer a confissão.
desse período, não mais que 5 anos do período da comercialização. Então, atentar muito para isso, porque não é lá de 2010, não é lá da decisão do Mata-Boi. Para você que não utilizou da decisão judicial os últimos 5 anos. E eu que utilizei, que fiz uso da liminar. Aí quem fez uso de liminar está com um advogado, tem seu próprio advogado cuidando dessa ação. A gente orienta que faça, que veja com ele pessoalmente, porque eu estaria ingerindo uma relação entre cliente e advogado. Mas, de qualquer forma, lembrando que tem decadência e prescrição, 2 institutos distintos. Doutora, eu vou lhe interromper mais uma vez, porque está chegando muita dúvida por cá e vamos respondendo conforme for possível, tá? O Leandro Dolenquei, lá de Sorriso, ele diz o seguinte: bom dia, a Receita tem o valor da minha dívida e como que eu vou comprovar esse valor? Não, a Receita não tem o valor da sua dívida, você deve basear no lançamento, basear nas suas notas fiscais. O que a Receita tem é o cruzamento possível que ela fará com o seu imposto de renda quando você veio declarando nos últimos anos o ganho com a atividade. Você informa esses ganhos anualmente para a Receita Federal. Então, hoje, ela pode fazer esse cruzamento após a sua confissão. E se detectar valor a mais, ela vai glosar e vai cobrar de você. E esse valor que ela cobrar de você não vai ser incluído mais no programa. Doutora, de Sorriso também, o Vilmar, produtor, diz o seguinte: de que forma vão ser feitas as informações na GFIP? De uma só vez, mês a mês dos últimos 5 anos? Mês a mês dos últimos 5 anos. É por isso que nós estamos muito preocupados com esse prazo do dia 28, porque o contador terá que fazer mês a mês o lançamento, a declaração na GFIP e fazer isso nos últimos 5 anos. Muito burocrático, a gente tem conversado com os contadores, eles têm com muita dificuldade. E lembrando, depois de fazer a declaração na GFIP, vai para o sistema da Receita, são 5 dias para ser convertido e só aí ele poderá apresentar o requerimento. Ou seja, até o dia 28 do 2, mais de 20 mil produtores fazendo isso, fazendo fila na porta da Receita, eu não acredito que a gente vai cumprir esse prazo. Pois é, você que está aí assistindo o programa, nos acompanhando, faça como o pessoal que tem mandado sugestão, mandado pergunta aqui, para que a doutora esclareça, que é um tema muito atual e desperta muita dúvida, porque tem muitos detalhes, né, doutora? Vamos seguir com mais uma dúvida comum que chega aí? Para aderir, preciso desistir dos recursos das ações? Sim, está contido na própria lei, é obrigação, vai ter que fazer essa desistência. Dos recursos administrativos, na própria Receita. Das ações, procurar o advogado, vai ter que fazer uma petição de desistência dessa ação e ela tem prazo para ser apresentada. Ele tem até o dia 28 agora para desistir e tem até o dia 30 de março para entregar essa petição na Receita Federal, sob pena de ser cancelado o programa para ele. Lembrando que esse prazo que a doutora está falando, ela mencionou no primeiro bloco, caso você esteja acompanhando a partir de agora o nosso programa, esse prazo é o prazo que está hoje aí. Ela já deixou claro aqui que há um trabalho da FPA, da Frente Parlamentar Agropecuária, tentando dilatar esse prazo aí para mais algum tempo, esse prazo do dia 28 de fevereiro. Por enquanto, então, esses são os prazos legais, né, doutora? Vamos lá. Essa é uma outra dúvida que a gente ouve muito, né? Quando houver valores depositados em juízo, como é que fica essa situação? A própria lei trouxe essa situação e disciplinou isso. Quem tem valores depositados veio depositando, tinha medida judicial, veio depositando. Esse valor já depositado será convertido para pagamento do seu débito confessado. Vai ter que confessar o débito dos últimos 5 anos na GFIP e o valor vai ser cruzado. Se abater, ok. Se houver, não for o suficiente para pagar a dívida, essa diferença poderá ser parcelada aí até o dia 28. Se digamos que o valor lá está muito acima do que ele realmente devia, a lei prevê a restituição, o que é uma coisa boa na Receita Federal, você conseguir restituir alguma coisa, né? Agora vamos para essa outra tela, doutora, que eu sei que essa tela aqui é uma tela justamente para tentar esclarecer, ilustrar uma situação simulada, mas com uma área muito provável aqui em Mato Grosso, né? Isso, a gente pegou uma média, uma área ali de Sorriso, que planta 1.500 hectares de soja e 750 de milho, né, com a segunda safra, que a média de produção dos últimos 5 anos, de venda daquela região, para a gente chegar nesses valores. Esses são os valores nominais, ou seja, sem multa e sem juros. Então, safra 2012 e 2013, está aí, nós temos 100.799,70, 2,1, gente. Eu quero frisar que o cálculo é feito sobre 2,1 e não sobre 2,3. O que está suspenso é a contribuição para a Previdência, o Fundo Rural, não para o Senar, o 0,2%. Numa área dessa, considerando, a gente levantou um débito dos últimos 5 anos de 587 mil.
Agora, para confessar, para declarar, tem que atualizar, aplicar multa e juros. Essa dívida dobra. Aí, exatamente esse ponto. Eu vou lhe interromper porque o César acabou de mandar uma pergunta. O César que é de Água Boa. César, obrigado pela sua participação, sua audiência. Qual o valor da multa? Esse parcelamento vai ter alguma correção no valor? No parcelamento vai ter a multa que não foi vetada pelo presidente. A gente tinha conseguido inserir isso na lei, mas o presidente da República vetou a exclusão da multa. Sobre o parcelamento, as 176 parcelas não haverá incidência de juros, mas sobre o 2,5%, a dívida consolidada que tem que ser paga até o dia 28/2, vai ser juros, vai ser multa, vai ser corrigido. Há uma discussão qual o valor dessa multa. Ela tem uma variação de 70%, 75%, outros alegam 20%. O sistema da Receita vai fazer esse cálculo automático. Não conseguimos ainda vislumbrar o índice que está sendo aplicado, porque depende de algumas situações específicas, do enquadramento dele para a multa. A doutora acabou de responder também a pergunta, desculpa, doutora, do Tunico Melo de Água Boa. Então, como fica a correção do saldo devedor das 176 parcelas? Você vai ter juros restantes, a senhora acabou de esclarecer aqui, então. Exatamente. Então, lembrando que esse valor é nominal, ao ser confessado e calcular o 2,5%, ele vai dobrar ao aplicar as multas. Então, chegamos aí a mais de R$1 milhão numa área média de Mato Grosso aqui, tá? E aí, como é que fica a partir de 2018? Isso foi uma conquista, a Frente Parlamentar trabalhou muito nisso, porque o valor é muito alto. Grande conquista, pessoa física, produtor, você, a partir do dia 1º de janeiro, que comercializar deste ano, vai pagar 1,5% sobre a sua comercialização, não mais o 2,3%. Esse 1,5% está incluído o Fundo Rural e a verba do Senar, então, totalizando. Pessoa jurídica que não teve, não conseguimos avançar. Foi vetado pelo presidente e a gente Doutora, estamos para o fim do programa. Vamos para a última tela para a gente encerrar a apresentação. Rapidinho, 2019. 2019, a partir de janeiro de 2019, o produtor terá a opção, e aí também é uma grande vantagem dessa lei, de optar de pagar sobre a folha. Então, ele deve fazer contas com o seu contador. Pago sobre o e-mail sobre a minha comercialização ou 20% mensal sobre a minha folha de salário. Ele tem que fazer conta e tem que decidir. Doutora Elisete Ramos, obrigado pela sua aula, pelas suas explicações. É um tema espinhoso, como muita gente fala, um tema que o produtor não gostaria de estar discutindo nesse momento, mas enfim, essa é a situação até hoje. Obrigado pelas suas informações, obrigado a todos vocês que participaram, enviaram suas mensagens. Não foi possível, infelizmente, ler todas aqui, porque tem muita dúvida em várias regiões do país. Na sexta-feira, durante o Mercado e Companhia, no Senar MT Responde, a doutora Elisete volta e aí sim a gente pode esclarecer mais dúvidas sobre esse tema Fundo Rural. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso. Até a próxima quarta-feira, 8 da manhã, no horário de Brasília, aqui no Canal Rural. Até lá!